Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Olá, povo, graça e paz. Hoje é o primeiro domingo do mês de julho. Algumas das nossas igrejas já estão retornando às nossas atividades hoje, mas a maioria das nossas igrejas estão retornando às atividades com culto presencial, sem o funcionamento da escola dominical. Ou seja, a proposta é continuarmos ainda com a escola dominical online. Eu quero falar hoje sobre um tema muito importante, né? Ousar falar de como vencer a depressão. Então, é uma área que eu particularmente gosto. Estudei um pouco sobre isso quando eu fiz psicanálise clínica. Então, eu tenho alguma noção do tema que a gente vai estar tratando à luz da palavra de Deus, à luz da Escritura Sagrada. Então, a gente vai tentar conhecer um pouquinho a complexidade do nosso organismo, tá bom? Então, mas antes, porém, deixa eu orar, deixa eu interceder pela sua vida, feche os seus olhos, louvado seja o nome do Senhor. Deus, hoje nós estamos nos propondo, ó Deus, estudar a Tua Palavra e discutirmos esse tema tão relevante para a vida da igreja. Eu quero abençoar a vida da igreja metodista em Copacabana. Eu quero abençoar a todos que estão assistindo esse vídeo, para que a Tua bênção recaia sobre cada um, sobre cada uma, e de que esse material realmente possa ser muito útil para a vida de todos e para a vida de todas. Nós abençoamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém? Bom, quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. É o Salmo de número 4. Olha só, ele tem como título na minha Bíblia, Confiança em Deus na Angústia. É um salmo de Davi.
E aí diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, a minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Quem, porém, que é o Senhor que distingue para si o piedoso? O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequei, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça, confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereais e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos e queridas, a gente, quando começa a pensar um pouco nesse tema que é muito extenso, com certeza a gente não vai dissecá-lo todo. A ideia é a gente trazer algumas provocações para você nesse dia de hoje, mas a gente tem percebido que uma das armas mais utilizadas por Satanás nesses últimos dias são as de origens psíquicas. E sabe por quê? Porque elas atingem de cheios nossos sentimentos. Nós somos gente, nós temos emoções, nós somos pessoas. E aí a gente percebe, né, que os consultórios psicanalíticos, psicólogos, psiquiatras, né, eles realmente estão cheios porque, na verdade, Satanás, nosso adversário, ele tem tentado realmente nos derrubar. E um dos remédios que ele tem muito usado é depressão. Mas a Bíblia nos diz que somente o Senhor nos faz viver em segurança. Aí eu gosto muito de um cântico, né, do Inário, que diz: em Jesus confia, tua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. E aí, por aí vai adiante. Então, queridos e queridas, a gente percebe que a depressão é uma doença que deixa as marcas profundas. Ela influencia diretamente no nosso comportamento, na nossa energia, no nosso ânimo. Ela atinge diretamente a pessoa humana. Então, a gente percebe que ela afeta tanto o corpo, assim também como ela afeta a mente. E, na verdade, é bem diferente da gente estar triste. É um sentimento que realmente ocasiona tristeza profunda. E aí também a gente percebe que as causas podem ser inúmeras. Eu quero citar algumas delas, né, que podem ocasionar a depressão. Primeiramente, alguns fatores neurológicos. Aí a gente começa a perceber como é que é o funcionamento do cérebro humano. Existem dois fatores químicos muito importantes: os neurotransmissores, que são chamados de serotonina. Eu tenho que ler aqui porque o nome é meio complicado. Norepinefrina. São realmente fatores que aumentam e diminuem as nossas emoções, alteram diretamente na nossa vida. E quando esses fatores eles se encontram em desequilíbrio, aí afeta diretamente as nossas emoções, afeta diretamente nosso estado de humor. E por isso que às vezes a gente fica deprimido. É uma mensagem que esses sinais químicos, eles estão em desequilíbrio. A gente precisa buscar
Então, a harmonia entre realmente esses sinais para a gente poder andar equilibrado. Então, tem um ditado que diz que é mente sã, corpo sã. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio da mente para que a nossa mente esteja curada e que o nosso corpo também esteja curado. A gente percebe também que muitas são as causas da depressão. Por exemplo, incidentes que causam muito estresse, percas. É muito natural a gente, após uma perca, passar por um momento de depressão. O luto, que todos nós já conhecemos, todos nós já ouvimos falar, ele causa realmente ferida no nosso sentimento afetivo. Então, a gente fica triste. E se a gente não cuidar desse luto, ele pode se tornar uma grande depressão. Por isso que o luto tem um tempo. A gente não deve desconsiderar isso. Outro fator que pode causar também depressão são as doenças físicas. Algumas doenças como, por exemplo, a esclerose múltipla ou derrame cerebral, elas podem causar alterações cerebrais que podem nos levar realmente à depressão. Outro fator que a gente já falou, mas eu quero falar um pouquinho mais, são os níveis hormonais. Os hormônios são substâncias que se encontram no nosso organismo. Então, quando esses níveis hormonais, quando essas substâncias elas estão em desequilíbrio, podem surgir a depressão. Por exemplo, a pessoa com tireoide, distúrbio de tireoide, geralmente causada pelo descontrole hormônio, ela pode ficar deprimida. Por exemplo, também o uso de medicamentos, o uso de drogas, o uso de álcool. Algumas dessas drogas ilegais, elas podem podem agravar muito a depressão. Então, não é indicado, se você está com algum sintoma de depressão, não é indicado você fazer uso de nada disso sem consultar o médico. Porque, às vezes, por exemplo, o álcool ou a droga podem parecer que vão ajudar momentaneamente, mas elas vão causar um desequilíbrio muito grande, um distúrbio muito grande dos nossos hormônios. E aí as consequências elas podem ser terríveis. Também a gente percebe que a depressão ela pode ser de origem espiritual. Aí, quando eu falo que a depressão pode ser de origem espiritual, eu estou dizendo para você que nem toda depressão é de origem espiritual, mas algumas podem ser de origem espiritual, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, ele conhece os nossos pontos fracos, ele conhece os pontos que a gente é muito vulnerável. Então, o pecado, por causa do pecado, que muitas das vezes a gente não confessa, muitas das vezes também a gente traz um sentimento de culpa em consequência do pecado, porque a gente tem dificuldade de perdoar. Então, isso aí pode gerar uma grande depressão, uma grande porta de legalidade para a depressão. Alguns dos sintomas de depressão, logicamente que a gente não vai citar todos, né? Mas alguns para que você possa conseguir identificar. Por exemplo, sentimento persistente de tristeza ou de ansiedade, o vazio de desesperança, de pessimismo, de desamparo, de culpa, de falta de amor próprio, de situação daquele tipo, não tem jeito, não vai dar. Outro, perda de interesse ou prazer dos hobbies, das atividades que a gente costuma fazer, incluindo também a parte sexual da pessoa. Outro dos fatores, acordar muito cedo, dormir demais, ou falta de sono, perda ou ganho de apetite ou de peso são alguns desses sintomas.
a falta de energia, a fadiga, sentimento de morosidade, irritabilidade, inquietação, ideias fixas e vontade de praticar suicídio, né? Frequente. Esse é um dos sintomas seríssimos de depressão. Por isso que os psicólogos, os psicanalistas, o psiquiatra nunca deve ignorar quando alguém diz para ele que está, ou para ela, que está com vontade de suicidar-se. Então, a dificuldade de se concentrar, de lembrar as coisas, a dificuldade de tomar decisões, dores crônicas, problemas digestivos, choro frequente por causa indefinida, ou por algum motivo que normalmente é uma coisa insignificante, não conseguir ordenar, colocar em ordem os nossos pensamentos, sensação de que algo ruim vai acontecer, aquele sentimento de medo. Então a gente precisa realmente ter alguns cuidados, porque esses são alguns sinais, alguns dos sintomas, alguns. Tem um psicólogo cristão, Dr. James Dobson, que ele relaciona 10 fatores que podem levar uma pessoa à depressão. São elas, por exemplo, né, na visão desse psicólogo cristão, a ausência de romantismo no casamento. Tem muita gente mal casada, tem muita gente que sofre muito por causa disso. O segundo que ele relaciona é a autoestima negativa. Tem gente que realmente sempre está ruim, né? Sempre está para baixo, e se você não tiver cuidado, ela vai te levar também. Outros fatores, problemas com os filhos. Outro que ele cita, dificuldades financeiras. Outro que ele cita, solidão. Outro dos fatores, problemas sexuais no casamento, ou doenças, ou cansaço e depressão do tempo, pressão do tempo, né? Às vezes realmente causa um estresse muito grande. Conflitos com parentes. E outro também que é muito determinante, porque às vezes a gente não está preparado para isso, é o envelhecimento. A gente precisa se preparar realmente para que a gente possa ter um envelhecimento saudável. Então, alguns segredos que podem ajudar muito no processo de depressão. Primeiro deles, identificar realmente que está deprimido. Identificar que está deprimido. Quem faz isso é um profissional que avalia, um profissional que tem critérios para avaliar isso, ok? Não se deixe ser avaliado por qualquer pessoa, porque existem diferentes níveis de depressão. A gente precisa realmente estar consciente disso. Quando você sentir esses sinais, busque ajuda. Peça ajuda. Segundo, analisar sempre os seus pensamentos e o seu senso de julgamento. Isso é importante demais. Terceiro, não acumular lixo na alma. Gente, ame, perdoe, né? Não guarde medo, não guarde ódio, não guarde falta de perdão, não guarde rancor, não guarde inveja, não guarde ciúme, sentimento de inferioridade. Porque você, amado, você, amada, é especial, é amado, é amada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Outro você precisa também aprender a ocupar o seu tempo com coisas edificantes, coisas que edifiquem, coisas que te levantem, coisas que te levem para cima, né? Não se esqueça que a gente precisa disso. A história da Bíblia nos narra um momento muito importante da vida do profeta Elias. É um caso típico de depressão. O profeta orou ao Senhor e reteve a chuva, orou novamente, a chuva desceu,
e fez fogo sobre o holocausto e matou 450 profetas de Baal. Mas depois, Elias correu intensamente de Jezabel com medo da morte. Está lá em 1 Reis, no capítulo de número 19, você encontra essa história. Porém, ele foi submetido a 4 tipos de terapias. E aí eu vou utilizar o texto para nos ajudar. 1 Reis, no capítulo de número 19, eu quero fazer algumas citações. Por exemplo, uma das terapias que Elias foi submetido, ele foi alimentado pelo Senhor. Versículos 5 e 6 nos mostra isso. Olha só o que diz o versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então ele foi alimentado pelo Senhor. Nós estamos diante de um Senhor que sempre provê o sustento para a nossa vida. Segundo, Elias também a gente pode perceber que ele tirou um período de descanso. Olha só como é que isso é importante. No versículo 7, voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O caminho será sobremodo longo. Então, Elias descansou, refez as suas forças, refez os seus ânimos, descansou para conseguir realmente superar aquela depressão que ele estava se sentindo sozinho. Aquele homem corajoso, mas estava fugindo da rainha Jezabel. E quarto, o terceiro foi incentivado a caminhar, versículo 8. Olha só, levanta-se, pois, come e bebe, e com a força daquela... Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. A gente precisa de incentivo, a gente precisa de pessoas que nos coloquem para cima, a gente precisa de Deus. Eu preciso de Deus, gente, só 24 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, dependente se é exclusiva. Ele me incentiva a caminhar. Ele te incentiva a caminhar. E quarto, teve estabelecida a sua perspectiva correta. Versículo 18 diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram ao Baal e toda a boca que não o beijou. Ele teve a sua visão restabelecida, que é a visão de Deus, que é a visão correta, que é a visão que eu preciso, que é a visão que você precisa, que é a visão que nós precisamos para vencer a depressão. Concluindo, queridos e queridas, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não pode, ele não deve permitir que Satanás dê a última palavra na sua vida, porque a última palavra, presta atenção, a última palavra na sua vida, ela vem de Deus. Então, em nome de Jesus, vença a depressão, em nome de Jesus, chuta esse capeta que tem tentado te amarrar, que tem tentado te impedir, no nome de Jesus, é hora de você realmente permanecer firme no Senhor, sujeitai-vos, portanto, a Deus, como Tiago diz, mas resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, deixa de lado todo o sentimento de culpa, deixa de lado tudo aquilo que possa causar ferida no teu coração, deixa de lado tudo aquilo que possa impedir a tua vida, deixa de lado tudo aquilo que possa impedir o teu crescimento, deixa de lado a tristeza e começa a adorar o Senhor. Olha só o texto que a gente leu, como é que termina: olha, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me refazes as forças e me fazes repousar seguro. Que esse dia possa ser mais um dia de vitória, um dia de graça sobre a tua vida. Que o Pai te encha de unção, que o Pai te encha de esperança, que o Pai te restaure e que essa tua confiança em Deus possa estar sendo
restabelecida em nome de Jesus. Amém? Obrigado pelo carinho. Não se esqueça, leia a palavra do Senhor, textos utilizados. A gente citou aqui alguns textos, o Salmo de número 4, a gente citou aqui também 1 Reis, no capítulo 19. Quero deixar para você também Provérbios, no capítulo de número 10, no versículo 11. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15. A palavra do Senhor, que é o alimento que eu preciso. A palavra do Senhor é o alimento que você precisa. A palavra do Senhor é o que nos ajuda a vencer toda e qualquer depressão. Amém? Em nome de Jesus, receba a cura, receba a paz, receba a alegria na tua vida. Eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que nos encoraja, Tu és aquele que nos dá força para vencer, para dar uma bicuda no diabo, porque ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, porque em paz me deito, logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu fazes me repousar seguro. Seguro estou em Ti, nos braços do Todo-Poderoso. Senhor, que possamos realmente nos sentir acolhidas no braço do Todo-Poderoso. Pai, nos abençoe e realmente possamos estar preparadas para vencer todas as entranhas do diabo. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, minha amada, que essa palavra te edifique, que essa palavra te fortaleça, que você sinta-se fortalecida pelo Senhor da igreja. Te amamos muito, muito, muito. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no coração.